Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. São 16 horas e 40 minutos. Estamos começando a sexta oficina local da iniciativa Sem Covid-19, a oficina local ligada a uma exploração muito específica. Já virou, gente, uma trilha livre-aprendente na animação em rede da Estação Experimental, que é a genealogia junto entre, né? Cara, e o que é genealogia junto entre em poucas palavras? Olha o desafio. O que é genealogia junto entre em poucas palavras? Vamos tentar aqui botar isso em poucas palavras e o Gili me ajuda, se ele achar que precisa. Bem, genealogia junto entre não é aquela genealogia que nós estamos acostumados a ouvir sobre, né? Onde você está apenas preocupado em fazer um mapeamento, né, da sanguíneo e consanguíneo dos seus antecedentes familiares. Quer dizer, tem a ver com isso, mas é muito mais do que isso. Por quê? Porque na genealogia junto entre, a gente busca entender que determinadas vivências ou comportamentos, determinados contextos históricos que os nossos familiares presentes e os nossos amigos, que nos consideramos familiares presentes, vivem, tem uma correlação direta com o que os nossos antecedentes viveram. E nessa correlação entre o que eles viveram e o que nós vivemos é que está o junto entre. Um dos aspectos do junto entre. Tem vários. E nós estamos descobrindo, porque é uma coisa nova, como bem colocou o Gili, que, na realidade, nós estamos começando a tatear um tipo de exploração genealógica que alguns já começaram a fazer, mas fizeram de uma forma muito diferenciada da forma como nós estamos fazendo aqui, nessas oficinas locais. E agora eu não vou, evidentemente, aqui fazer a diferença, essa diferenciação, porque a gente está só na síntese, né? A gente pode até conversar sobre essa diferenciação na sequência, né? Mas eu acho que vamos finalizar a síntese aqui. Então, nesse sentido, o que a gente vem fazendo, sendo a sexta oficina local que a gente está realizando? A gente começamos essa exploração buscando entender o que é a genealogia, o que é genealogia junto entre, correto? Nesse entendimento, a gente começou a ter perspectivas e entendimentos de que haviam muitas áreas cegas, zonas cinzas de coisas que nós próprios, tão envolvidos que estamos no dia a dia, digamos, para pagar as contas, não nos damos conta. E também, continuando a exploração, começamos a nos dar conta que muitas daquelas coisas que em família a gente acha que é problema, na realidade, são coisas que estão aí vibrando por entre, ou junto entre, ao longo do tempo, e que não receberam a devida carga, a devida, digamos assim, acolhimento, né? O devido foco, atenção, para você entender por que alguns problemas se perpetuam em nossas vidas, né? E uma vez o Giri disse, acho que foi na terceira ou na quarta, uma coisa muito bacana, que foi o seguinte: às vezes, quando um parente morre numa data, pode ter certeza que tem um outro parente nascendo nessa mesma data, ou alguém que vai ter uma correlação muito forte com você nessa mesma data. Isso é muito interessante, porque isso implica, isso significa dizer que a gente precisa pensar a vida de uma forma mais multidimensionada, né? Não tão linear, não tão só unidimensional, né? E ter esse entendimento faz parte dessa exploração, faz parte dessas oficinas, não é isso? Então, assim, eu acho que eu consegui mais ou menos sintetizar. Agora, de umas duas oficinas para cá, o que nós começamos a fazer? O Gili nos provocou, ele começou a falar quem aqui começaria, de fato, a levantar, né, trazer para a sua vida essa exploração, certo? Sendo que, na passada, se não me engano, a gente conversou sobre um aspecto importante nesse sentido,
que é a morte e o luto, né? Foi muito significativo. Aliás, Gili, deixa eu dizer para você, eu já separei, eu acho, já separei não nesse note que eu estou, mas no PC, aquele trechinho, né, final, que a gente acabou que depois eu vou subir para a estação, tá? E eu compartilho para o pessoal poder assistir também, tá bom? Bem, gente, é isso. Não sei se eu consegui sintetizar, é difícil pra caramba, vou botar em poucas palavras, mas eu acho que é isso. E hoje eu acho que tem mais alguma coisa fresca aí que o Giri quer compartilhar com a gente. Cara, fica à vontade. Vamos nessa. Então, sobre aquela questão que você trouxe ali das datas, elas podem acontecer, né? Elas costumam acontecer muitas vezes, mas podem não acontecer. O pessoal da psicogenealogia costuma chamar aquilo de síndrome do aniversário, né? Só esse nome eu acho que ele é bem interessante, né? Que ele traz uma dimensão aí de tudo isso. E eu quero falar de algo que aconteceu na última interação comigo. Eu falei para a Neide sobre isso, né? Que a Neide ela falou sobre a questão do drama, né? Esse drama ancestral que a gente traz nas famílias, né? E ela atribuiu isso a nossas origens portuguesas, né? Ela estava falando do luto, a questão do chororô e tal. Mas quando ela falou de drama, depois eu fiquei com isso na cabeça, né? Um drama ancestral. E aí, gente, eu me dei conta da minha reprodução desse drama, né? E como eu estou suscetível a esse dispositivo ancestral, né? Com alguns dispositivos, isso vinha assim, ó, tum! Não estou falando só de luto, estou falando na vida, né? E aí, com aquela fala dela, eu consegui me dar conta disso e estou conseguindo olhar para isso. Eu estou achando maravilhoso. Então, mudanças estão acontecendo, né? Mudanças estão acontecendo e mudanças acontecem porque a gente se propõe a ouvir o outro também, né? E aí a gente vai aprendendo e olhando para nós mesmos, né? Isso é fantástico. Então, aconteceu de eu conseguir visualizar essa situação, esse drama chegando na minha frente e eu identificar ele e na maioria das vezes eu fazia assim, zoom, mergulho, entrava dentro, né? Só que dessa vez eu olhei para ele, uou, tá ali na frente. Ok, é isso aí. Pode ser que eu dê uns mergulhos, claro, isso não me impede nada disso, né? E às vezes até intencional, mas dessa vez eu consegui me deparar com ele, que era uma coisa que eu não tinha feito até então. Não tinha nem me dado conta que ele estava aqui, né? E dentro do constato genealógico, inclusive. Então, essa vez eu decidi que eu vou dividir em duas partes inicialmente. Não, em três partes, mas a primeira parte é um capítulo com duas partes, e o segundo capítulo. A primeira é sobre uma outra pesquisa. Eu faço muitas pesquisas, né? Que é sobre cemitérios. E aí a segunda parte eu queria ouvir, se for o caso, né? Se alguém tem alguma já exploração ou ideia de exploração de pesquisa ou dúvida sobre alguma coisa que já vai desenvolvendo sobre a família, né? Ou alguma pesquisa relacionada. Por exemplo, essa pesquisa que eu vou falar agora é sobre cemitérios, alguns cemitérios, né? Que é uma coisa bem forte minha, as pesquisas dentro de cemitério. É muito comum genealogista dentro de cemitério, tá? E a segunda parte é sobre arquetipo. Então, eu vou iniciar essa questão do arquetipo e já vou entrar com o arquetipo do Hermes, né? Que é um arquetipo específico, né? Um personagem mitológico que há algum tempo atrás, muito tempo atrás, na verdade, eu me debrucei a pesquisar sobre focado nesse arquetipo. Outros arquetipos eu vou saber falar, mas esse eu vou conseguir mergulhar com um pouquinho mais de profundidade. Eu acho, né? Não sei, vamos ver. Então, assim, sobre os cemitérios, eu, eu tenho uma busca, né?
pelas minhas famílias nos cemitérios, mas eu me deparo com o seguinte, tem uma característica aqui no... vai ter em outros lugares do país, né? Mas aqui na Serra Catarinense, onde eu faço aquelas pesquisas que eu já apresentei anteriormente, aqui do litoral também faço pesquisa. Mas isso que eu vou falar agora desses cemitérios é uma característica da Serra Catarinense, né? Eu sei que no interior do Rio Grande do Sul também tem isso, na Serra Gaúcha também. E em todo o país vai ter, vamos dizer assim, século XIX e XVIII, essa característica que eu vou apresentar agora, mas isso ainda hoje acontece aqui no Planalto Serrano, vamos dizer, a região dos Pampas. Por que eu digo Pampa? Porque ele vai avançar Brasil, mas ele vai pegar também outros países vizinhos aqui que têm essa característica dos Pampas, né? Então, por exemplo, a questão é a seguinte, os cemitérios de fazenda. Então, vai ter o cemitério da comunidade, mas vai ter o cemitério de fazenda. E mesmo nesses cemitérios de comunidade, por serem pequenos, eles acabam não tendo registro. Na verdade, isso eu sei que no Brasil todo, até em cemitérios municipais, costuma não ter registro em muitos, né? Muitos têm, que bom, mas muitos não têm registros, né? Inclusive, tem uma pesquisadora aqui de Santa Catarina, que ela se debruça bastante forte. Isso, que legal. Bastante forte sobre estudos cemiteriais, que é a Elisiana Trilha Castro. Ela costuma dizer, inclusive, que ela fundou para ela a profissão, né? São esses estudos cemiteriais. Ela criou uma profissão para ela aqui. E aí esses cemitérios de interior, eles não têm registros, de fazenda menos ainda, né? E aí, o que acontece? Muitos túmulos abandonados, deteriorados, outros as famílias cuidam muito, muito bem, né? E aí eu me deparei com um cemitério de uma fazenda ancestral, que foi do meu bisavô, e já faz mais de 50 anos que esse terreno onde tem essa fazenda, esse cemitério, não é na família. Mas o dono atual, ele conservou o cemitério, né? Sim, olha aí, ó. Muito cemitério. Ó, até um varal dentro do cemitério aqui na imagem. Muito interessante, né? E no Rio de Janeiro eu sei que cemitério de fazenda no passado tinha. Eu tenho um amigo que ele Valença, ele me contou eu não vou lembrar o nome da fazenda, mas a fazenda tem um cemitério que tem os membros que eram da fazenda, mas como não é mais usado o cemitério, ele disse que tem, sei lá, outros usos lá, né? Que pena. Nas Filipinas e na Ásia. Eu sei que na Arábia, é Ásia, sim. Tem os árabes também que têm esse costume. Tu vais querer colocar o vídeo, é isso, Vini? Ou não? Pode ir falando, a imagem vai ficar de fundo só. Legal, ok. E aí, nesse cemitério familiar, tem vários jazigos da família, tem jazigos de pessoas anteriores a quando a fazenda era do meu bisavô, e tem assim, ó, tem vizinhos enterrados, agregados da fazenda. E aí eu comecei a pegar esse cemitério e fui fazer um mapeamento. Eu acho que eu não tenho na mão aqui agora, mas eu fiz um mapinha do cemitério. Só que eu não sou arquiteto, nada disso, eu fui riscando assim, do jeito que eu sabia. E um primo do meu pai, que é o único primo que ainda mora nessa localidade de São Sebastião do Arvoredo, lá em São Joaquim, ele me acompanhou nessa minha jornada sobre cemitérios, porque ele, ele tem 70 e poucos anos, ou 70, não vou lembrar, e por ele sempre morar lá, ele sabe mais ou menos onde tem os enterramentos, mesmo aqueles que não têm identificação.
Então, eu fui anotando tudo isso. Isso é raro, não tem, a gente tem uma oportunidade de ter uma pessoa dessa para poder ajudar a fazer esse mapeamento, né? E aí o Ardim foi lá comigo, ajudou a fazer isso. Eu fiz um mapinha e numa próxima vez que eu voltei lá, que é difícil de eu voltar lá, né? Porque é longe pra caramba. Aí eu mostrei para o Ardim para ver se ele achava que estava direitinho, mais ou menos, aquele mapa. E esse mapeamento específico eu quero usar para uma publicação específica futuramente, se for daquela família, né? Tipo essa primeira que teve, ou em outro. Mas aí eu me deparei com o cemitério da comunidade, do Arvoredo, que é um cemitério também que tem quase nada de identificação. Fiz um mapa, mas aí foi mais difícil porque ele é um pouco maior e eu não sei fazer mapa. E aí eu fiz um mapa do meu jeito, coloquei lá os nomes e tal, e fotografei, porque assim, eu tenho muitas fotografias que as pessoas só têm, que é do cemitério, e os registros também, né? Nascimento, falecimento. Tem alguns estudos sobre cemitério. A Elisiana Trilha Castro, que é essa pessoa que eu falei para vocês, ó, esse livro é dela. Ela fala sobre arquitetura tumular também, cemiterial, e esses túmulos eles também falam sobre arquitetura, né? Então, às vezes as pessoas de muita boa intenção, às vezes querem pôr um granito, alguma coisa para melhorar o túmulo e acabam tirando aquelas características arquitetônicas originais, né, daqueles túmulos, que é uma pena, né? Então, e aí eu comecei a fazer esse mapeamento da comunidade também. E aí depois eu descobri que na mesma localidade, olha como era forte essa coisa do cemitério de fazenda. Então, tem o cemitério da comunidade, tem esse cemitério que eu falei para vocês, que é da Fazenda da Barrinha, e tem um outro cemitério que eu encontrei, que o primo falou, que era no pico do morro. E ele não tem estrada para chegar lá. Tu tem que ir pelo mato. Não tem mato, lá é pampa, né? Então tu vai pelo pasto. Então eu disse assim, Tardim, não tem perigo de alguém me dar um tiro lá? Aí ele deu risada e disse, não, é só tu ir bem em direção ao cemitério, que as pessoas sabem que é para visitar o cemitério, ninguém vai estranhar. Então eu peguei assim, atravessei o campo, né? Subi o morro no meio do gado. Eu não sabia onde é que era, ele só tinha apontado para mim, porque ele naquela ocasião ele não estava em casa, ele não podia me acompanhar, ele também é idoso, eu não posso ficar explorando as pessoas dessa forma, né? E aí eu fui assim, fui andando em cima do morro, eu vi lá de baixo, que lá embaixo algumas pessoas me olhavam, né? E aí lá em cima do morro eu encontrei o tal do cemitério, é um cemitério grande, percebi que o pessoal deu uma reformada no muro, porque lá eles têm um costume de fazer muro de, como é que é? Muro de taipa de pedra, não sei se já ouviram falar. E essas pedras, elas são uma amontoada em cima da outra, elas não têm argamassa. Então elas desmoronam assim com o tempo. Mas tem muro desse que tem 100 anos, né? Ou muito mais do que isso, né? Cemitério de animais. E aí esse muro estava bem construído, que eles tinham refeito, porém dentro do cemitério eu achei triste, assim, achei meio abandonadinho, mas o que acontece é que o acesso é difícil. Como eu falei para vocês, não tem estrada, não dá para indicar, tu tem que atravessar o campo para chegar lá no cemitério, né? E o que eu me surpreendi é que tinha jazigos muito antigos. Então, nesse cemitério especificamente, eu fotografei esses jazigos e eu não consegui fazer um mapa, mesmo porque já estava ficando noite. Eu voltando lá, eu posso fazer outra coisa, né? E aí eu só identifiquei mais ou menos os túmulos. A minha ideia também é fazer esse mapeamento, registrar tudo isso, entregar para a comunidade um livro com todos esses registros e, sei lá, com a intenção de que continue esses registros, né? Mas aí se vai continuar ou não, não é comigo, né? Com eles, se eles acharem que faz sentido, né? Mas o que faz sentido para mim agora é fazer esse registro e entregar para essa comunidade. Eu tenho vontade de ir em outros cemitérios, só que eu não tenho carro. Eu sei que tem tudo quanto é lugar, tudo quanto é mato lá, tem
qualquer fazenda tem cemitério, né? E eles têm muitas informações sobre as nossas famílias, né, nesses cemitérios. É maravilhoso. Mas eu ainda vou em outros, claro, conforme for possível, né? Mas a princípio eu quero fazer esse registro e entregar para as comunidades. E é isso, né? Era só para contar para você. Ah, ótimo, mais uma coisa. Aquele cartaz da última interação, que foi morte e luto, aquela imagem é desse cemitério de fazenda que eu estou falando para vocês. Tem os meus bisavós, tem uma avó e uma tataravó, e tem outros parentes, tem outras pessoas que foram sepultadas nesse cemitério. Aquele do cartaz é esse cemitério primeiro que eu estou falando. A princípio era isso que eu queria falar. Alguém teria alguma pergunta, alguma contribuição, alguma sugestão? Aí, é claro, o que eu vou fazer nesse cemitério? Eu lembrei disso. Aí, o que tu tem que fazer para ajudar? Capinar, não tem? Tirar mato. Essas coisas todas são muito boas para manter o patrimônio, não tem? Às vezes a gente acha que é só chegar com um caderninho. Ou sou cientista social. Como é que é? Distanciamento epistemológico. Não, é ir lá com a enxada, tirar o mato. No caso do cemitério desse que era da fazenda, dos meus ancestrais, hoje não é mais da família, eu inclusive fui lá, plantei uma sementinha de flores e tal, tirei o mato, deixei as flores do campo nascerem sozinha também, não arranquei. Essas coisas também, né? A gente tem como é que é? Acaba criando um laço, né? E eu acho meio esquizofrênico também essa coisa de distanciamento epistemológico, não tem? Eu já tive alguns embates, inclusive com pessoas, por causa disso, né? Eu acho que se tu quer ter o teu distanciamento, ok, né? Mas eu quero mergulhar assim no que eu faço e eu quero me sentir com as pessoas, né? É isso. Gili, eu ia te perguntar, boa tarde. Boa tarde. Eu ia te perguntar algumas coisas que você já falou, mas assim, quais as diferenças maiores que você sentiu entre os cemitérios urbanos e esses do campo? Esses cemitérios ainda estão ativos ou eles foram construídos e assim são lápides que assim foram construídos em algum momento e ficaram lá, e são assim, atualmente não estão sendo utilizadas. E assim, você falou sobre famílias morarem, isso acontece nesses cemitérios do campo? Não. A questão de morar no cemitério é que eu estava visualizando as imagens que o Vini mostrou e aí eu olhei assim, desculpa, pareceu que era da minha fala, né? Eu olhei a imagem e disse, nossa, a gente morando no cemitério, não tem? É que eu vi a imagem e associei. Mas desculpa se pareceu fazer parte, né, da fala. É que eu vi a imagem e disse, uau, que é isso, né? Aí ficou no meio ali embrulhada. Mas sobre as lápides, né? Por exemplo, esse cemitério que era da minha família, tem um jazigo grande, que era dos meus bisavós, que foi feito na década de 60, que foi quando morreu meu bisavô. Aí, quando eles construíram o cemitério, o túmulo, o cemitério já é do início do século XX, né? Uhum. Eu sei, como é que eu sei que é do início do século XX? Não tem registros nenhum. O que eu sei é o seguinte, tem um enterramento, que inclusive tem a arte tumular, tudo, que é de 1920 e poucos. Então, eu estou imaginando que esse túmulo já, bom, ali já existe o cemitério, né? Provavelmente existia ele anteriormente, mas que eu tenho certeza aquele túmulo que tem um registro, né? E ele tem realmente característica arquitetônica da década de 20, é muito bonito, né? Que é um Marcílio Rosa ai, meu Deus, Fortunato. Eu lembrei o nome da pessoa, que era o dono da fazenda antes, né? Uhum. Ainda existem pessoas dessa família naquela região, inclusive, tudo, né? E aí, quando eu falo de característica arquitetônica, é arquitetônica mesmo. Tu vai encontrar naquele túmulo, se tu for comparar com
determinados estilos arquitetônicos de casa, de moradia, tu vai encontrar semelhanças. Aí tem estilos mistos de arquitetura, tem de tudo, assim, não tem? É bem interessante. E o túmulo dos meus bisavós, ele é um túmulo da década de 60. Ele é grande. Quando ele foi construído, a minha bisavó ainda era viva, mas já foi feito para o jazigo dos dois, né? E do lado tem um túmulo da minha avó, que morreu antes do meu bisavô. Ela morreu muito jovem, né? Ela morreu com 36 anos. E aí foi feito um túmulo do lado, foi feito só uma cova e foi feito um capitel, sabe? Um capitel, assim, só aquela parte de trás do túmulo, que ainda está lá. Aí o que meus tios fizeram? Eu tenho. Ai, nossa, que bom que você perguntou, Vani. E quem cuida desse cemitério, né? Tem várias pessoas, né? Tem esse Wardim, que é esse primo lá da região, mas depois eu fiquei sabendo que quem cuida fortemente desse cemitério é o meu tio Joaquim, e o meu tio Joaquim mora aqui em São José. Gente, sei lá, aqui onde eu moro, até esse lugar onde está esse cemitério, 4 horas de viagem, assim, eu não sei quantos quilômetros tem, não tem, é muito longe. E eles E moram aí perto de você ele é o e vão lá? Eles moram perto de você E e ele seus vai parentes? lá, uma vez por ano, é ele que vai lá para fazer a curadoria do cemitério. Tem várias pessoas da família, ó, não quero excluir ninguém. Tem vários primos que vão lá, e um momento ou outro, quando vão visitar algum parente vivo, vão lá e tiram mato, limpam os túmulos, tudo. Mas eu fiquei sabendo que quem é o curador do cemitério é o meu tio, que mora aqui perto, não tem? Mas eu fui descobrir isso agora recente, indo para lá. Eu achei fantástico isso, né? E por que eu lembrei dele? Porque esse túmulo da minha avó, ele tem um capitelzinho, onde tem a informação ali do falecido dela. E há uns 10 anos atrás, eu acho, meu tio, como era só uma cova simples, ele levou um granito, sabe? Um granito daquele cinza, e mandou colocar granito cinza e teve esse capitel. Ufa! Eu fico muito feliz hoje porque ele manteve o capitel, que traz essas características de época. Eu agora, inclusive, a próxima vez que eu for lá, eu quero ver se ele, por causa do sol lá é muito seco, né? Ele teve uma lascou. Eu quero ver se eu pego massa de piso para colar, né? Mas ele botou um granito e tem capitel. E tem outros túmulos, tem alguns túmulos que foram modificados, outros aqui da mesma época. E tem um lá que eles fizeram uma coisa assim, meio estranha, assim, tipo, recente, de reboco, ficou destoou do cemitério, mas ok, né? Não dá para mandar no negócio, né? Talvez escrever alguma coisa e trazer consciência. O que eu penso futuramente também é botar uma porcelana na entrada do cemitério falando fazenda ancestral, da Barrinha, enterramento mais antigo, de ano tal, e botar lá, só uma porcelaninha assim, colar lá na entrada do cemitério, né? Mas isso é tudo com o tempo a gente vai fazendo, né? Porque vem as ideias também. Mas então, E consegui... atualmente não existe mais sepultamento feito lá, só os que Existe, existe. ainda. Existe. É muito estranho para mim isso, existe. Tanto é que esse túmulo novo que eu estou falando que foi feito é para enterramentos recentes. Entendi. E o cemitério da praça, ele é mais usado, né? Ele é mais usado, mas esses cemitérios de fazenda, inclusive teve uma reportagem da Rede Globo Regional aqui há uns 10 anos atrás que falava sobre a questão da ilegalidade e a tradição, né? Porque teoricamente é ilegal tu fazer um enterramento em qualquer local, né? Que não seja um local com registro e tal. Mas pela tradição, as pessoas ainda continuam fazendo enterramentos, assim. E aí o único registro que fica, na verdade, são esses registros que você está fazendo, não é isso? Ou o do próprio jazigo, né? Então, se o jazigo é destruído, acaba o registro. Sim. E eu vou dizer assim, ó, vocês que estão aí no Rio de Janeiro, tem bastante cemitério não só de fazenda, mas de localidades no interior do Rio, que eu sei, assim, tipo cemitérios que foram de irmandades que hoje estão abandonados, gente, assim. É bem triste isso, assim, né? Por exemplo, eu estou dizendo que usa aqui ainda, mas eu não sei se esses no Rio se utilizam. Mas eles têm bastante bem deteriorados, assim, bem deteriorados mesmo.
Aqui também, né? Eu falei, né? Tem bastante deterioração. Esses lá da serra nem tanto. É mais o mato que cresce, o pessoal que arranca, né? Mas tem bastante cemitério deteriorado aqui na região, né? E o registro se perde, né? Se perde. A Elisiana Trilha, a Elisiana Trilha Castro, essa pessoa que eu falei, ela é uma pessoa assim que ela é o trabalho dela, a profissão dela fazer isso, né? E ela diz que é muito comum os municípios, não só o cemitério de fazenda, mas os cemitérios municipais, cemitérios de comunidade, às vezes tem comunidades rurais que tem na igreja, né? E não terem registro, gente. É muito comum no Brasil inteiro. Deixa eu ver. Ô, Vini, eu não consigo. Como eu estou no celular, eu não consigo ler o que é essa reportagem que tu mandou. O que é? Isso aqui é um trabalho que um pessoal de Santo André fez sobre os cemitérios em Santo André. E aqui uma parte que fala sobre a origem dos cemitérios. Eu vou ler aqui um trechozinho, eu acho que vai enriquecer a nossa exploração aqui. Legal. Vamos lá. Origem dos cemitérios. O defunto, dois pontos, origem dos cemitérios no século XVII. Aconteceu um fenômeno curioso no final do século XVII. Por medida sanitária, os tratamentos passaram a realizar-se em área aberta, nos chamados Campos Santos, ou cemitérios secularizados. Isto já não era verdade. Japoneses, chineses, judeus já traziam tradicionalizada a inumação a céu aberto. Os protestantes também, muitos países o faziam. A mudança ficou principalmente os povos de dominância católica. No Brasil, o enterro fora da igreja é reservado aos católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, escravos, até que, por tirada na comparação que se fez entre a transmissão de doenças através dos miasmas concentrados em aves e criptas, se instalaram grupos diferentes. Um outro que, embora diga respeito à realidade brasileira, merece ser citado, diz respeito à laicização do Estado e sua situação. Um exemplo de nota, o caso de Pais, de Paris, que, apesar de receber o nome de padre católico, liga tanto pessoas de várias religiões quanto não religiosos, sendo um dos primeiros cemitérios laicos e também um dos mais famosos do mundo. A urbanização acelerada e o crescimento é também uma razão para a criação a céu aberto, visto que o crescimento populacional desenfreado não permitia mais o sepultamento em capelas e igrejas, que já não suportavam aumento. Numa primeira edição, o fato parece ter explicações simples, mas quando se atenta para o resultado ocorrido, sobre mais de um século, estudando esse fantástico plano de fortunas nas construções tumulárias está bastante complicada essa cidade. Quando se vê o diferente comportamento entre a sepultura de igreja e a de construção livre, arbitrária pela fantasia, e também quando é social do período, então se percebem outras fenômenos. Não foi higiênico, ou seja, uma razão metade prática e metade científica, e também política social, sociedade artista. Se esta pena motivo, os cemitérios católicos estampados teriam permanecido sóbrios e padronizados, dirigindo irmandades em tipo ou como outras religiões. A simplicidade dos padrões tradicionais e primitivos
continuou caracterizando a sepultura coletiva enquanto o Fausto e a arrogância da tumulária envolveu. Portanto, a verdadeira mudança de gosto já existia grande. Era o desejo da distinguir-se através de uma marca perene, de um objeto de consagração, o túmulo, pela atração comparada aos grandes personagens da história, sem a menor cerimônia, incluindo nessa leva os soberanos, os faraós, os reis, os papas, crescem os diferenciados. Há de os monumentais de papa, de acordo com a pompa de cada época, contudo sempre integrados à construção da igreja. A papa que não restaram por e sim pela eventualidade monumentais. De qualquer forma, erigia-se a igreja como bem integrado ao uso coletivo, e nela se fazia a sepultura do doador. Entretanto, em muitas igrejas, originalmente levantadas para serem exíguos, estes a arte acompanha cada estilo de época, de região, e jamais a espiritualidade do meio corre. Sob tal, isto é, tomando retributos, podemos ver estruturas sociais e culturais dos meios, mesmo quando tal se acha restrita a uma parcela da população. Aliás, tal restrição funciona diretamente com um tipo de economia e sociedade, estando, deste modo, material condicionada a fatores de caráter sociológico, econômico e cultural. Os cemitérios, principalmente os antigos, podem guardar ricas surpresas para quem se propõe a procurar. Alguns constituem verdadeiras galerias de arte a céu aberto, sendo que é possível encontrarmos peças e esculturas de artistas famosos. Em países como a França e a Argentina, alguns cemitérios são até mesmo pontos turísticos, que atraem o mundo inteiro. Cemitérios, Chás e Recoleta, em Buenos Aires. Eles são lidos pontos turísticos por serem entre os moradores internos figuras famosas que fizeram história nas artes ou na política. Mas, com certeza, a populária presente em cemitérios contribui e muito para a sua formação. No Brasil, também temos exemplos magníficos de arte área, cemitérios de São Paulo, Consolação, Sá, e Morumbi. Também existem de a Bahia, são poucos que percorrem para visitar túmulos ilustres, com exceção do dia de finados. Ou um momentinho só, de arte, onde eu estou. Entretanto, ao contrário do que ocorre em outros países, são poucos que percorrem os cemitérios brasileiros para a visitação de túmulos ilustres, com exceção do dia de finados, ou que saibam apreciar as obras de arte que estes cemitérios muitas vezes escondem. Muitos dos jazigos presentes nesses cemitérios foram feitos por artistas europeus com materiais muitas vezes importados, tudo com o objetivo de enaltecer o nome das famílias abastadas. Em cemitérios como o da Consolação em São Paulo, é possível encontrar obras de artistas consagrados como Bergerac e Luigi Brizolara, ao lado de outros não tão conhecidos como Eugênio Prati
e Ramando Zago. Muitos artistas italianos de renome deixaram um enorme acervo de peças espalhadas pelos cemitérios brasileiros, principalmente em São Paulo, e muitas dessas peças só agora estão sendo identificadas. Para se ter uma ideia, somente no cemitério do Araçá existem cerca de 80 peças catalogadas, de notório valor artístico. O caráter individualizador do nome da família é uma das preocupações do imigrante europeu no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX. Os cemitérios de Vila Verde, Municipal de Curitiba, de Araçá e do Brás, de São Paulo, formam conjuntos de capelas jazigos familiares, recriando aquela atmosfera doméstica dos bairros tradicionais dos imigrantes. A comunidade representa-se, então, no todo do divisionismo e nos hábitos das famílias usuárias, que tratam de suas capelas como se fossem prolongamentos de suas próprias casas, levando para os jazigos os mesmos arranjos decorativos que o seu nível cultural lhes permite refletir. A preocupação do colono europeu na área de enriquecimento imediato era muito tendente a individualizar seu nome através da exibição de sinais de abastança. O caráter monumental da última morada era para muitos fruto de uma ansiedade de se autoafirmar socialmente. No estudo dos cemitérios brasileiros, os estilos se sucedem como nas necrópolis europeias, porém com datas defasadas e submetidas às razões da disponibilidade dos materiais locais. Há uma certa diferença entre os objetos produzidos no percurso da Belle Époque, né? Belle Époque, e os que surgiram logo após, de um estilo diferenciado, denominado Art Nouveau. Nas principais metrópoles europeias, o início da Art Nouveau tem data certa, em 1890. O seu surgimento elege a máquina como instrumento de pluralização da produção artística, capacitada para atender o consumo da decoração doméstica, trajes e objetos de uso cotidiano, até o nível da pequena burguesia urbana. Bem, eu vou parar por aqui. O texto é grande, mas eu acho que dá para dar uma ideia de como os cemitérios eles fazem parte, literalmente, intrínseca da formação de cidades e da formação de identidades, né? De identidades culturais, né? Dessas cidades. Né? E como eles acabaram, a gente se urbanizando, virando um grande negócio, né? Virando mercado, digamos assim, a partir do século XX, né? A partir do início do século passado. Eu só dei essa leiturinha, o texto é maior que isso, mas dá para contextualizar bem como é que é muito rico essa temática que o Gili trouxe para a gente hoje. A outra questão também é que ele falou o túmulo dos ilustres e tal, e realmente tem essa arte mais sofisticada, né? Existe. Mas, por exemplo, eu falando aqui várias vezes o nome dela, né? Elisiana Trilha Castro, ela costuma fazer guianças, né, em cemitérios aqui em Santa Catarina, e ela costuma mostrar os túmulos também que não são de ilustres, ou às vezes de ilustre, mas o túmulo é simples, entende? Então, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do poeta agora, infelizmente, mas ano passado ela e outras pessoas, outros estudiosos de arte cemiterial aqui em Santa Catarina se reuniram e refizeram o túmulo de um poeta aqui de Santa Catarina. E ele é um jazigo muito, muito simples, mas ele retrata aquele período. Fizeram a placa e fizeram um ritual lá, onde eles leram um poema desse poeta, né? Agradeceram a presença dele na história de Santa Catarina e registraram essa lembrança, né? Isso já é bastante coisa. Nesses guiamentos, não sei se é essa palavra que se utilizaria, né? Em cemitérios, ela costuma também falar sobre pessoas do dia a dia, né? Então, sei lá, a costureira fulana de tal, e conta uma historinha sobre aquela costureira, né? O padeiro, o
sei lá, qualquer outra profissões, né? Ou alguém que representava alguma coisa naquela comunidade, ou, às vezes, não é nem questão de representação, mas são as histórias que chegam até ela, né? Que ela tem acesso e que ela pode passar nesse city tour pelo cemitério com crianças de colégio e tal, né? Porque assim, ó, nem todo cemitério é suntuoso também, como o Cemitério da Consolação de São Paulo, que é fantástico. Quem gosta de arte, né, principalmente escultura, eu sugiro. O Cemitério da Consolação é maravilhoso. E lá em São Paulo ainda tem o Cemitério Municipal de Campinas. O Cemitério Municipal de Campinas, para mim, é tão suntuoso quanto o da Consolação. Por quê? O da Consolação, por ficar, ele é muito sofisticado, mas ele fica muito dentro da cidade. Então, às vezes, não dá tempo da fruição artística se olhar, porque é um túmulo do lado do outro. E em Campinas ele é maior, assim, ao ar livre. Da Consolação é ao ar livre também, mas é muito meio da cidade, né? E aí ele é mais aberto, eu acho que essa palavra de Campinas, então dá espaço assim para os olhos, né? É muito interessante. E lá em Campinas, quem sabe da história um pouquinho aí do Brasil, lá em Campinas era a cidade onde moravam os barões do café, né? Claro que tinha muito desse pessoal que morava em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas muitos deles moravam em Campinas. Então tem muitos túmulos suntuosos e chiques lá de vários barões aí do estado de São Paulo, lá em Campinas. Em São Paulo também, claro. São Paulo vai ter muito mais túmulos desses novos ricos que o Vini estava apresentando, que é a burguesia, né? Que é, inclusive, esse modo de cemitério novo que a gente tem, ele surge com a burguesia, né? Vamos pôr aspas aqui nessa essa nova classe alta social que vem da exploração da indústria, né? Então, por exemplo, os Matarazzo, né? Os Matarazzo, eles não são dessa nobreza brasileira, mas eles são esse imigrante e novo rico no Brasil, né? Então, vão ter na Consolação, mais do que em Campinas, vai ter esses túmulos desses novos ricos, né? Também. Claro que existe aquelas famílias tradicionais, por exemplo, a Tarsila do Amaral, né? E suas famílias também estão lá, né? Famílias tradicionais brasileiras também vão estar na Consolação, mas vai ter muitos novos ricos lá na Consolação, e com essa arte e trazida a esculturas da Itália e de França, né? É uma coisa assim, é. E a gente vai lembrar também que no início do século XX era um lugar de passeio, né? Era um lugar muito movimentado, eram os cemitérios, então as pessoas iam realmente para passear no cemitério, para ver e para ser visto, né? Então, assim, ó, de modo muito vulgar, eu vou dizer que é um shopping center assim do início do século XX, né? Mas muito frequentado, sem dúvida nenhuma, né? Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Você está falando, né? Eu vou ter que desligar, porque está com fone e eu estou ouvindo através do meu celular. Está dando maior microfonia. Sim, tá dando microfonia. Uhum. Vou compartilhar aqui Eu não consegui ainda resolver a questão do Note, e aí a gente fica numa gambiarra aqui para ouvindo. Quando você começou a falar e em seguida o Vini compartilhou um texto, eu achei bem interessante esses cruzamentos de informações que aconteceram. Diferente. Porque eu estava pensando nos cemitérios como tem na França, onde as pessoas fazem esses passeios turísticos para estarem vendo túmulo de artistas, né? Tem essa curiosidade natural, mas assim a gente não quer reduzir essa pesquisa de ancestralidade somente a isso. Sim. Então, isso que você mencionou em seguida, de estarem falando sobre túmulos de costureiras ou de outras pessoas mais comuns para a cidade, isso. Mas, de qualquer forma, é uma maneira de estar resgatando a história dessa cidade, entender como é que aconteceu a construção,
como as pessoas viviam naquela época, até para mostrar profissões que nem existem mais hoje em dia. Sim. Né? E além da profissão, até ir além da profissão, conhecer a história daquelas pessoas, que a história de vida é mais importante até do que a própria profissão, né? Com certeza. Sim, a história de vida, infelizmente, a gente tem muito forte isso na nossa cultura, né? Que nem eu mesmo falei, né? Ah, costureira, isso. Sempre falar a profissão, né? Mas nós somos muito maior do que isso, né? Mas é difícil da gente se desligar disso, né? Porque é muito comum, que bom que tu falou isso, né? É muito comum as pessoas perguntar: muito prazer, eu sou o Giliardi. O que você faz? Eu não sei, o que eu faço? Eu converso com você agora, né? Isso que eu estou fazendo. Mas a pessoa está perguntando a minha profissão, né? Ela está perguntando: o que você faz? Eu sou ceramista. Enquanto eu não falar que eu sou ceramista e que eu sou genealogista, ou sei lá, qualquer coisa assim, a pessoa não vai sossegar, né? Ou ela vai ficar muito indignada se eu disser que eu estou conversando. O que você faz atualmente? Eu falo, atualmente eu estou aqui nessa live, né? Atualmente. Estou conversando aqui com vocês, né? Então, sim, estou falando assim de modo piadinha para lembrar isso que você falou, né? As histórias das pessoas, independente da profissão. A profissão é parte da história das pessoas, né? Mas eu acho que isso é um aprendizado para nós, né? Constante, todo dia. Sim, sim. Eu vendo assim... Oi, gente, desculpa, eu estava fazendo um monte de coisa aqui, fiquei desligada aqui. Eu estava ouvindo lá e eu vi aqui, mas estava ouvindo. E eu, assim, a hora que estava ouvindo e lendo essa coisa da morte, da arte, e o Gili falou dos passeios... Ô, Maia, deixa eu te interromper antes que tu comece, tá? Ô, Vini, lá no Facebook, eu compartilhei uma imagem que é do Debré, de cemitério no Brasil no período colonial. Desculpa, Maia, aí tu pode continuar tranquila a tua fala, tá? Por inteiro. Não, então, você disse que o cemitério era que nem um shopping center, e tem toda... Eu não sabia que tinha toda essa parte ligada à arte, com esculturas de artistas famosos, eu não tinha ideia de que tinha toda essa história, olha só. Uhum. E eu fiquei aqui pensando, né, como a gente foi se desligando, né, desse assunto da morte, e passou a ser uma coisa tão distante da nossa realidade, assim, como se ninguém fosse morrer, né, assim, e isso me causou, assim, que movimento é esse? Por que a sociedade criou esse movimento? Será que tem alguma coisa a ver com a era industrial? Não, porque esses cemitérios chiques que a gente está falando com escultura, ele é da era industrial. E isso desse distanciamento, eu acho que é muito recente e ele tem a ver com o tabu morte, né? Então, sei lá, isso é coisa dos últimos anos mesmo, Maia. É coisa dos últimos 40 anos, assim, esse distanciamento. E tem a ver muito com essa cultura hoje de eterno. Tá certo que antes também tinha ideia de eterno, mas tu eternizava isso num grande túmulo pomposo, não tem? Assim tu se eternizava. E hoje tu quer, sei lá, tu vive eternamente. Eu acho que foi o Júlio que falou isso, né? Vive eternamente, de repente até que morre, né? Eu não sei se era o Júlio que falou isso na interação, né? Então vai vivendo como se vivesse eternamente e quando de repente morre, né? Então é muito recente essa coisa de não olhar para a morte, mesmo porque, por exemplo, no passado era muito comum as mortes de criança, né? Eu nunca fui, eu vi, eu não cheguei no velório, mas uma vez que tinha um velório de uma criança, de bebezinho. Depois eu nunca mais ouvi falar na minha vida, não tem aqui na minha volta, né? E eu sei que no passado isso era mais comum, né?
Então, esses olhares que tinha para a morte, o olhar que tem hoje é bastante diferente. Mas isso é coisa dos últimos 40 anos, no máximo 50, eu te digo. Isso reflete o quê, por exemplo? Um tabu em relação à morte, uma grande afirmação do sexo, por exemplo. No passado, o sexo era tabu e a morte era a solução de todas as coisas, porque tu ia para o céu, né? Saía desse vale de lágrimas, né? Então, eu estou brincando falando isso, mas sim, a morte é um tabu. Eu não quero olhar para... Ai, que coisa horrível. Ai, eu vou ser... Ó, eu vou falar das questões de crença, né? Ai, eu vou valorizar a pessoa enquanto ela está viva. Depois que ele morreu, não adianta mais fazer nada para ela. É claro, não adianta mais fazer nada para ela, não tem? Mas aí tem aquela questão que a gente, na última live, né? E os ritos de luto? Isso fica tudo pendente, fica tudo capenga na nossa vida, né? E a gente acha que não reflete, mas reflete sim, né? Um luto mal feito, né? Claro que cada pessoa vai ter um modo de representar esse luto, né? Mas um luto não olhado, não tem, fica aquilo que o Vini falou das datas, né? Aquilo toma, quando a gente nega alguma coisa, até o pessoal de constelação fala que não existe a possibilidade de excluir dentro do sistema familiar. E quando você exclui alguém ou algo, que é uma morte, por exemplo, não a morte em si, mas o luto, quando tu nega um luto, ele vem. De alguma forma, se ele não vem nessa geração, ele vem na próxima. Não existe a possibilidade de exclusão. E aí, eu não vou concordar com tudo que a constelação diz, mas para mim essa fala faz muito sentido aqui dentro, não tem? Me faz sentido dentro de mim isso. E eu já vi esses reflexos dos lutos mal feitos na minha volta. Eu já vi isso, eu já senti, não tem? Então, para mim faz sentido, assim, isso que eu estou falando agora. A gente está falando de uma coisa muito subjetiva. Eu lembro que no encontro que teve logo após, né, o recente luto, né, que a Maia ainda está, eu lembro assim que dentro da perspectiva dela, ela soube ter um lugar assim em que a morte não fosse o tabu, até por conta da própria mãe dela aceitar com mais naturalidade isso. Agora, nem todos têm essa mesma percepção. E a gente também não pode estar negando o luto das pessoas. Eu já me deparei com uma situação, não me lembro quem me falou, que assim, sofreu a perda de uma pessoa muito próxima da própria mãe, e assim era uma pessoa evangélica, e assim os evangélicos de maneira geral têm assim uma questão de assim pensar na morte, depois da morte tem a outra vida, então a pessoa não precisa se desesperar e tal, não sei o quê, né? Então é como se um movimento assim de reprimir essa dor que a pessoa pode sentir, independente até de como ela pense, se há outra vida, como é numa segunda vida pós-morte, independente disso, cada pessoa é uma pessoa e ela assim queria chorar e ela reprimiu e ela sofreu muitos problemas por conta disso. Então chegou um momento que falou assim, gente, deixa eu chorar. Deixa eu chorar porque eu quero chorar, né? E isso foi negado a ela quando aconteceu esse falecimento. Giri, Nossa, ótimo exemplo. A imagem que você pediu já está aí em tela. Sim, sim. Não era só para ilustrar É que você falou da história dos cemitérios. Ali é provavelmente Rio de Janeiro ou Salvador, Recife, porque Debré, né? E é um cemitério colonial, né? Provavelmente dentro de uma igreja, aquilo dali deve ser paredes de uma igreja, né? E vocês viram a questão da pompa também ali, né? Bem pomposo, aqueles jazigo, né? A morte era uma coisa muito importante, né? No período colonial, era um evento social muito importante, né? E essa questão do negar, ó, aí tem uma questão dessa pessoa que você conhece de religião, né? Mas eu tenho a ocasião de uma amiga ela disse que se afastou dessa pessoa, né?
Ela disse que teve uma pessoa que era amiga dela, que era coach. E aí, essa amiga dela chegou perto dela e, num momento de desespero, caiu no choro, se debruçou no ombro dela, horrorizada. Ai, meu pai! Ah! Aí, depois que ela conseguiu controlar aquele choro, reprimir, desculpa, não é controlar. O que ela fez foi reprimir aquele choro. Aí ela disse, ai, fulana, por favor, não fala para ninguém que eu fiz isso, porque isso é errado, porque não, eu tenho que ter autocontrole, eu tenho que saber dar conta das minhas emoções, não tem? Esquizofrenia, né, gente, isso? Esquizofrenia social porque não é só ela, né? Comigo aconteceu o contrário, né? Meu primeiro velório, a minha mãe fez um escândalo, assim, de chorar, né? E eu não sentia nada, assim, era uma tia que eu gostava muito, né? E eu não sentia nada, assim, não sentia perda, não queria chorar. E aí eu entrei numa preocupação, falei assim, poxa, se em todo velório eu não chorar, vai todo mundo me olhar torto, né? E aí eu comecei a tentar chorar, fazer um drama, né, para chorar. Não. E aí do meu avô, a mesma coisa, não queria chorar. E aí minha mãe também ficou achando muito estranho, porque era o pai do meu pai, né? E meu pai também não chora. E a gente é de virgem, né? Eu e meu pai. E a gente tem, assim, a gente é bem frio, assim, né, em relação à morte. E aí minha mãe até hoje, ela fala, seu pai ele não chora na morte de ninguém, né? E aí depois eu percebi que eu peguei um drama porque eu achava que eu tinha que chorar, né? E eu, por conta de uma catequização evangélica, eles não estão nem aí pra morte, né? Morreu, acabou, enterra e não tem o que fazer, Okay. né? E aí eu entrei nessa, né? E eu vi que muito dos dramas era um drama que eu meio que forçava, né? Até hoje, assim, eu não sou de chorar em velório e com essa pressão de não parecer tão insensível, né? Mas isso que você falou, Lica, tem muito a ver com a questão que a Neide falou, né? Que foi o que eu falei do drama, né? Que é um drama ancestral, não tem? Então você tem que chorar também. É que tudo isso coabita, né? É fantástico, né? Porque ao mesmo tempo que um sujeito está negando, o outro não, tem que ser assim. Não pode ter drama, e o outro diz, tem que ter drama. Ah, cheio de dualidades a nossa cultura, né? E assim, rir. Eu já vi pessoas falarem, eu sinto muito, a pessoa comentou assim, eu não posso ir a velórios porque eu começo a rir e a pessoa acha que é desrespeito. A pessoa ri assim, de nervoso, ou porque não sabe o que fazer diante da situação. Imagina, tem emoção, ela tem que entrar dentro do padrão cultural, é muita loucura. E você tá num velório que você encontra todo mundo. E aí você começa. Eu sou a que fica trocando ideia no velório, né? E rindo com toda piada. E minha mãe vai lá e fala: menina, você não tem respeito. Então, nesse sentido, Lica, me lembrei da literatura do Lima Barreto, né? Que é um escritor negro do início do século passado. E ele falava, uma das obras conhecidas dele, fala sobre os cortiços cariocas, né? E os cortiços cariocas era aquela região próxima da região portuária aqui no Rio de Janeiro, né? Onde, assim, ao redor da região portuária, onde morava tantas pessoas que trabalhavam no porto, certo? Como pessoas que vinham de fora, né? E ele testemunhou isso durante criança ainda, mas no finalzinho do Segundo Reinado, do Antigo Império, e início da República Velha, né? Que a gente chama de República Velha. Então, ele testemunhou a mudança, digamos assim, de forma de governo, não necessariamente do tipo de sociedade, correto? Mas de forma de governo. E é interessante que, nos vários contos que ele escreveu, nos livros, né, ele fala de situações onde famílias ou famílias amigas, né, elas só se confraternizavam, só conseguiam realmente fazer uma confraternização nos enterros, né? Os enterros é onde havia confraternização. Então, causava muita estranheza, isso nas palavras do Lima Barreto, né, para aqueles que moravam
na zona mais fresca da cidade. A zona fresca era a zona sul, né? Na zona mais fresca da cidade, que sempre ali nos cortiços havia uma festa permanente, né? Muitas pessoas morriam o tempo inteiro, né? Muita doença, teve muita Covid, certo? Tinha muita Covid, não tinha vacina, não tinha isolamento social, que o cortiço flerta com o conceito de favela, etc., né? O de quilombola, muita gente junto. E não tinha espaço para tristeza, né? Então, assim, no registro Lima Barreto não havia espaço para tristeza. Então, todo enterro era celebrado. E, aliás, muitas escolas de samba nasceram desses cortiços. Muitas letras de samba nasceram dessa alegria, nasceram dessa região do cortiço, né? Nasceram dessa região do final do século XIX, início do século XX, né? Onde se borbulhava culturalmente. Não é isso, Marquinhos? Tipo, isso vai... Essa região, na verdade, tem que entender o Marco Zero do Rio de Janeiro para entender a questão do Rio, na verdade. O Marco Zero do Rio, ele se estende ali Praça 15 até o Valongro ali, que é o Valongro ali depois do Largo da Prainha ali, né? Aquilo era a extensão, né? Urbanizada, vamos dizer assim, né? Esse é o Marco Zero, né? Ali portava os navios, você tinha, né, essa produção de, no começo ali abrigavam a galera, alguns porões daquelas igrejas ali, abrigando escravos, né? Tudo muito natural isso, né? E essa aqui, que é a Cidade Nova, né? Vai ter uma expansão até ali, né? Isso tudo era ocupado por esse cortiço. Eu acho que não só Lima Barreto, não. Eu acho que João do Rio falava muito bem sobre isso também, né? Sobre cada vielas dessas ruas, desses cortiços do Rio Antigo. E aí depois a gente vai ter a urbanização da cidade, que aí a Presidente Vargas vem, aí desocupa uma pá de galera, que é uma galera que vai para Vila Kennedy, que vai ocupar uma parte de Caxias, enfim, parte aqui dessa região onde eu fui criado, aqui na zona da Leopoldina, Ramos, Penha, Olaria, enfim. Então, eu não sabia dessa particularidade do cortiço em relação ao velório. Mas eu fiz a intervenção porque a referência dos terreiros de que hoje são as quadras de escola de samba eram os terreiros de manifestação de afros mesmo, se ligou? Tinha muita gente da coroa do Exército Brasileiro que eram simpatizantes da manifestação do movimento Quilombo. Eles participavam ferrenhamente das manifestações. Então, em algum momento ali, né, em relação ali da industrialização, né, emancipação do quilombo e tal, se abre a perspectiva de ter como representação e estudo do Manifesto da Cultura Negra, tal, por isso que é Grêmio Recreativo, Escola de Samba, porque ele tem todo um cunho social de resgate da cultura negra, ancestralidade e tal. Tem e não tem. Isso aí vai para uma outra discussão, mas era só isso, eu não sabia da questão do velório, na verdade, Vini.
É que, na verdade, a gente separa a vida, né? Agora é isso, agora é aquilo. Na verdade, tudo está relacionado. Se nós falarmos dessas comunidades, tem uma questão sobre as velórios e a questão fúnebre, mas em qualquer instância da sociedade vai ter essa questão. A questão não é falado sobre isso, né? Né? E aonde a gente não sabe sobre esses assuntos, né? Mas qualquer lugar vai ter uma relação diferente sobre isso. Por exemplo, quando foi falado essa questão do festivo, do velório, é muito comum, quando eu vou na Serra Catarinense, as pessoas, depois de um encontro muito gostoso, dizem: ai, gente, nós temos que fazer mais esses encontros, a gente só se encontra em velório, que coisa! Os parentes, a gente só se vê, a gente só fica feliz no momento de tristeza. Não tem? Então, é um grande encontro, os velórios. Mas aí o pessoal insiste, nós temos que nos ver mais vezes, nós temos que fazer um churrasco, tem que fazer isso. Né? Essa coisa do velório, enquanto na sala se chora, na cozinha se dá risada, né? E o que é doido é que não se fala de morte, né? Velório, cara, eu tive muito problema, que eu perdi muitos amigos que eu gostava muito, assim, eram muito chegados. Aí que teve um momento que eu decidi que eu não ia mais em velório, eu só ia no velório do meu pai. E assim eu fiz da minha palavra uma regra. Eu só voltei a entrar mesmo, fazer o cortejo, ir lá para botar lá porque por mim também, tipo, nem sou... Minha filosofia é até outra nesse sentido, na verdade. Acho, não é nem o processo desse rito, na verdade, né? Eu acho que é a trama do rito, né? Você fazer toda uma trama, um custo imenso, que tipo não dá para todos, aí fica uma loucura. Enfim, traz outras coisas, traz outros aspectos essa mazela também. Enfim, traz todo um sentido, né, do toque da empatia nesse momento, né? Tudo se aflora, né? Porque todo mundo começa a ter uma percepção instantânea que aquilo ali, olha, mano, calma aí, vamos ajudar, que esse não deve estar segurando a onda, a gente entra nesse lugar, né? Mas, pô, velório pra mim sempre foi também, tipo, lugar de eu contar história, assim, por ser pessoas queridas. Então, sempre via lembranças das coisas boas e a gente ri, gargalhar. E tem gente que não aprecia com bons olhos esse tipo de prática, né? Algumas linhas católicas cristãs não gostam muito disso, né? Então eu falei também, pô, então tô unindo o útil ao agradável também. Mas hoje, tipo, se tiver que ir, eu também agora também já tô mais suave. Eu consigo, não é uma questão da paranoia, mas ter inteligência emocional e estar no espaço. Eu ainda não sei emitir qual palavra você falar. Eu acho que não tem que falar nada. Ou falar qualquer coisa, na verdade, né? Não especificamente aquilo ali, ai, meus pêsames, sei lá, porra, não sei, assim. É porque minha família era aquela tipo de ir pro velório e tomar cachaça, velho, se ligou? A rapaziada ficava, a mulher na capela e os homens tudo no bar tomando goró. Então, assim, é outro ritmo. Eu fui criado num outro ritmo de família. Era, tipo, neguinho tomando goró, contando história. Porra. O que a gente falou aqui, Marquinhos, a gente falou em outros encontros sobre esse tema, né? Que, na verdade, não tem um certo, não tem um errado em lugar nenhum, né? Então, assim, que cada cultura, cada país tem uma pegada em como lidar com esse tema, com essas mortes. Cada família tem uma, cada pessoa tem uma. Inclusive, hoje surgiu esse assunto quando a Lidiane falou que lá na cidade dela as pessoas têm essa pegada religiosa, né, que ela frequentou e que ela se sentiu obrigada
né? E a gente estava desconstruindo isso. Por que cada um não tem a sua maneira, né? Não existe um certo e um errado. Uma pessoa vai lidar com a morte de uma forma mais tranquila, a outra não vai, né? E essas obrigações que a gente acha, né, que precisa ter, é meio loucura, né? Ah, o Gili caiu. É meio loucura, porque assim, você vai encontrar velhinhas que vão achar ruim falar, dar risada no velório, tem que chorar. Mas por que tem que chorar, né? Tem outros lugares que, na Inglaterra, quando eu morei lá, as pessoas faziam festa. Então, todo mundo levava bebida alcoólica e comida e virava uma festa. Né? Então, dependendo da cultura, aquilo não é ruim. O que pode ser em certos lugares, para outros não é, né? Ah, no meu celebre. Oi? No meu celebrem tudo. Tudo que passou aí faz uma celebração imensa. Mas Pronto. assim, mas olha assim, olha a ideia que você tem de celebração também. Aquele outro modo daquelas outras pessoas também é uma celebração. Só que ele é uma celebração diferente da sua, entende? E outra coisa, eu sou um que evito velório, tá? Eu gosto muito de ir em cemitério, mas eu evito velório. Mas, mas assim, olha que interessante quantos dados que eu vou trazer da sala. Você falou que elas ficam naquela e os homens... Isso tu já me comunicou, não? Tá falhando, Gili. Tá falhando o seu áudio. Tá falhando o áudio? Ai, meu Deus, não sei nem o que fazer. Agora melhorou. Mas ele chegou a cair aqui. Ainda tá falhando? Melhorou. É? Deixa eu ver aqui a internet. Voltou? Oi? Dá para me ouvir? Fala mais devagar. Eu gostaria muito de entender o que você estava falando, mas embolou. Fala mais devagar. Tá. Assim, por exemplo, essa questão do velório em casa, velório na capela, ou velório, sei lá, no salão da igreja, né? Num salão qualquer, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, não sei, né? Tudo isso vai falar sobre as pessoas, né? Por exemplo, aqui onde eu vivo também na casa mortuária, né? No interior, por exemplo, isso que você está falando, as mulheres ficam na capela, os homens ficam no bar, por exemplo, em alguns lugares aqui do interior, as mulheres ficam na sala e os homens ficam na porta da cozinha. Entendeu? Então, na verdade, não necessariamente as mulheres lá na sala, mas quem vai chorar e quem quer lembrar do defunto, solenemente, sério, vai estar lá junto com o cadáver. E quem vai querer contar a história e dar risada, vai lá para a porta da cozinha lá atrás. Né? Então, só isso que você falou já fala sobre coisas aí de você, né? Como essas... Cada modo que cada um vai fazer vai ter um jeito, né? Um arranjo. Teve o meu tio-avô, que criou meu pai, que antes de morrer ele disse, olha, eu quero um churrasco, né? Eu quero que faça um churrasco e que tenha comida para todas as pessoas que venham no funeral. Onde ele foi velado? Na sala da casa dele. Enquanto na cozinha se preparava um churrasco, né? Prepararam o churrasco, na hora do almoço tinha tudo que tinha o churrasco. Então tinha um churrasco, aquele... Não sei se vocês já viram aqui, na Serra é tipo no Rio Grande, é parecido com o Rio Grande do Sul. Então, posta grande de carne, maionese, salada, arroz. Aí todo mundo comia. E quem não fosse no almoço, os outros horários sempre tinha café, tinha algum bolo, biscoito, não tem? Era só ir na cozinha. Se você não quisesse comer e ficar chorando, ficava na sala. Se você quisesse tomar café, contar a história, vai para a cozinha. Eu gosto muito também de andar em cemitério. Inclusive, a minha última casa em São Paulo eu escolhi porque era perto de um cemitério. E eu ia
andar no cemitério com o cachorro, sabe? Eu levo o cachorro assim. Eu adoro o cemitério, assim. Esse caso, minha primeira vez, eu fiquei muito andando no cemitério, eu era criancinha. E eu, inclusive, briguei para carregar o caixão, porque morreu minha tia e a filhinha, que ela estava grávida, né? Eu estava muito sem noção. E eu nunca me ensinaram, né? Nenhum ritual para a morte, né? Não, nem o que aquilo significava, né? Porque era a criação de, tipo, morreu, acabou, não tem o que fazer e pronto. E depois de passar por constelação, eu comecei a ter uma outra visão mesmo, porque depois, como eu tinha que investigar, né, o que foi, e aí eu peguei e falei, putz, morreu um monte de gente que eu não troquei ideia, que eu não conversei, não sei das histórias, né? Então eu achei tudo uma pena, que foi uma desconexão, e principalmente da família do meu pai, né? Que é a parte negra, né? E então, como era uma família muito curtinha, muita história morreu, então eu não sei quem foi o meu bisavô, mal sei quem foi o meu avô, assim, né? Ele morreu, eu era muito jovem, então eu fiquei muito triste por ter perdido toda a história mesmo, né? E até de todos os velórios que eu fui, não aproveitei para saber das histórias, né? De como era, porque isso depois eu fui ver que claro, tem um impacto gigantesco, né? No que eu sou hoje. E eu não tinha essa percepção. E aí eu comecei a mudei também a Sim. minha percepção de morte, né? Mas você falou ali o seu pai, que era da parte negra da família, e além da parte negra da família, é quem você recebeu seu sobrenome, né? Sim. Eu recebi os dois, Tem né? mais isso? A da minha Ah, mãe tá. e do Ah, meu que bom! pai. Ah, é? É, Tá. sim. Que ótimo! Bom. E a da família da minha mãe, eles têm muito, mais indígena, né? Então eles têm muito mais histórias, assim, muito mais conexão. E da parte negra, não, é impressionante, assim, né? Basicamente, eu vejo que é uma desconexão total mesmo com o ser humano, com o que ele fez, com o que ele viveu, porque meio que é uma história que tentaram encobrir. E a da minha mãe, não, eles gostam de contar as histórias, né? Inclusive, se eu for fazer uma genealogia da minha mãe, é muito fácil, porque eu posso entrar em contato com qualquer parente que eles vão lembrar mesmo, né? Tem uma importância a morte. E a família negra, que é a parte negra mesmo, muita coisa eles querem esquecer mesmo, né? Porque teve muito sofrimento. Muita dor. Muita dor, apesar que da família da minha mãe também teve, porque minha mãe é de Pernambuco, né? Então eles passaram muita dificuldade também. Só que é uma outra modo de ver, né? A morte e também de lembrar, né, a vida. Só que é bem mais pesado da parte do meu pai, né? Porque ainda eu vejo que eles sofrem ainda, né, pelas histórias. E a da minha mãe é meio que uma coisa mais superada, né, mais leve, assim. Mas num primeiro momento, se tu tem o nome dessas pessoas, já é bastante coisa também, né, Lica? Porque depois essas informações sobre essas pessoas você acessa em você mesma, né? Tá tudo com você, né? Eu vou só contar a Vânia quer falar um caso bem rapidinho sobre isso, tem gente que quer falar e tem gente que não quer falar, né? Por exemplo, na minha família, essa parte que eu fiz essa pesquisa lá da Serra, eles lembram de nomes que nem você falou, eu não conheci o meu avô, né? Lá naquela região, eles falam de pessoas que eles não conheceram, que os pais não conheceram. Porque fulano de tal, lá, que morava em tal lugar. E o Deltran, porque não sei quem, porque isso, porque deu, né? Tem essa força de memória. Agora, aqui onde eu vivo, no litoral, não. As pessoas só falam de quem elas conheceram e olhe lá, e às vezes não quer falar. E quando eu fazia pesquisa sobre essa família minha aqui do litoral, que é da parte da minha mãe, eu chegava para algumas pessoas idosas e eles achavam engraçado. Como que diz? Coisa tola, o que está perguntando? Não tem? Eles achavam engraçado, né? E lá na Serra, quando eu chegava e perguntava algo para alguém idoso, nossa, toda a solenidade de tratamento, assim, não tem? Que maravilhoso, ele quer saber sobre os nossos, não tem? Era uma coisa muito grave, né? Eu fiquei curiosa aqui, você até falou um pouco sobre isso, mas eu não peguei, o teu áudio falhou, porque você não gosta de ir para velório, você vai no cemitério, faz toda a pesquisa, mas velório em si você não... eu evito de ir em velório. Eu não gosto daquele chororô, aquele...
aquele cadáver ali na minha frente. Ai, eu evito. Se eu puder não ir, eu não vou. Aqui na minha cidade, inclusive, tá passando um carro agora, anunciando quem morreu, né? Então, aqui na cidade, é Bacurau. Que legal! E aí tá passando o carro agora, assim. Inclusive, eu moro do lado do dono da funerária, que é só uma aqui na cidade, né? E as pessoas brincam com ele, né? Quando sai na rua, ele te mede e fala 1,70. Seu caixão é Eu tive uma amiga que ela adorava ir em velório, então ela me arrastava para todos, assim. E aí ela ia olhar o defunto, assim, media, dava volta, pêsames para todo mundo. E, inclusive, quando ela me visitou em São Paulo, eu levei ela para... A gente fez tour em cemitério, tipo, eu levei ela na Consolação, que ela adora. Ela adorou passear no cemitério. Adorou. Quando eu descobri que realmente era muito elitizado, eu sempre gostei muito, sabe? Mas depois eu meio que perdi o tesão, assim, sabe? Depois quando eu percebi que eu ia para um lugar muito Eu morei feio. numa cidade no sul de Santa Catarina. Gente, eu botei aí no chat um link sobre curiosidades sobre cemitério, enterro, velório, etc. E eu vou complementar com mais duas ou três coisas que não estão nesse link. Né? Por exemplo, a etimologia da palavra velório e a origem dela. Né? Obviamente tem a ver com vela. Interessante. Né? Tem a ver com velas. Só que a vela é uma tecnologia. A vela é uma tecnologia, uma invenção feita pela nossa espécie, certo? Então, a vela, originalmente, não foi imaginada para o velório, correto? A vela, originalmente, foi imaginada para iluminar a noite, certo? Para iluminar a noite. Então, a ideia da vela, originalmente, é essa. Mas, 2 pontos. A primeira religião que se apropriou da vela, que foi... É só Marquinhos? Todos estão ouvindo ou é só Marquinhos que não está ouvindo? Você está ouvindo, Marquinhos? Não, mas é uma questão dele. Está ouvindo, querido? Bem, a primeira religião que se apropriou da vela foi justamente a cristã, a católica cristã. Né? Não sai o áudio. Estão me vendo? Tá. Sim. Estou te vendo e estamos te ouvindo agora. Estamos vendo uma imagem sua e te ouvindo. Está ouvindo a gente, querido? Tá, beleza. Então, assim, a primeira religião que se apropriou da vela, no sentido de transcender do objeto vela, né, para o rito do velório, foi a religião católica cristã. Né? Porque o uso que as outras religiões deram à vela foi muito diferente. Na judaica, por exemplo, a vela é para iluminar caminhos. Iluminar caminhos e indicativo de comemoração de ritos de passagem dentro da própria religião. Né? Então, a vela, a única que realmente teve isso aqui. Por exemplo, as culturas indígenas, de uma forma geral, nunca se apropriaram da vela. Né? A vela não está presente até hoje. Nunca teve presente em nenhum, digamos, enterro indígena, seja lá qual for a tribo, seja lá qual for o tronco, seja lá qual for. Ela simplesmente inexiste. Né? Então, é muito interessante você perceber, né, como coisas... Eu estava falando para a Lidiane isso até antes de a gente começar aqui. Coisas que a gente acha que sabe, a gente acaba vendo que a gente não sabe nada. Que são passadas para a gente, né, como certezas, né, ou como a coisa só acontece daquela forma. Ou, quando se pensa em morte, se pensa em enterro, se pensa em velório, não é isso? Bem, não é. Nunca foi sempre assim, nem vai continuar sendo sempre assim. Nem vai continuar sendo no futuro dessa forma. Né? Vai sempre mudar. Na outra questão é com relação à coroa de flores. Né? Também é um costume católico cristão. Você não encontra a coroa de flores em nenhuma outra religião. Só em católico. Todo mundo acha que isso é uma coisa que faz parte
é uma etiqueta, né? Você não vai no velório da pessoa, você manda uma coroa de flores. Quer dizer, meio que isso ficou institucionalizado, né, culturalmente. Então, assim, tem muitas curiosidades assim que eu como gíria, eu acho que todo mundo aqui, todos nós de uma forma geral, você vai investigar, vai explorar, você vai levantar, vai pesquisar, você acaba sabendo de coisas que você nem imaginava, né? Entendendo coisas que você imaginava que era universal, né? Fosse uma coisa universal, tivesse presente em todas as culturas, sociedades e línguas. Não. Está aí duas coisas que não são: velório e coroa de flores, né? Então, só queria agregar essas duas questões aí que, já que a gente acabou aprofundando nessa temática de cemitério, velórios, enfim, enterro e morte hoje. Gíri, está aí com a gente? Gíri? Perguntando porque a gente já está indo já para o finalzinho já, e ele queria falar sobre... Oi, Vini. Assim, ó. Sim. Queria falar sobre... Pois é, eu nem sei se vai dar entrar no outro assunto. Mas assim, ó, lá no... antes que eu tente, pelo menos, entrar, né? Lá na outra, eu mandei mais 3 imagens para você lá no Face, que eu não consigo compartilhar aqui. Tá. A primeira daquele cemitério que eu falei de fazenda, e as outras 2 imagens é de um jazigo que eu vi num cemitério do interior, que eu achei o máximo, assim. Achei muito interessante dentro e fora. Fora muito sóbrio e dentro muito festivo. Vou compartilhar aqui, peraí. Estão vendo aí? Sim, sim. Este é o cemitério da fazenda, que é o que eu falei, que tem esses jazigos, que é esse grandão dos meus bisavós, do lado ali é da minha avó, tem de uma tataravó, e um recente ali atrás, conseguiu ver? Que destruíram o antigo e fizeram aquilo dali de, sei lá, de piso de cozinha, né? Esse mais clarinho que você está falando? Esse mais clarinho é moderno, deve ser o ano passado que fizeram. E o muro todo nessas pedras, né, que você tinha falado também. Sim, E aí as outras imagens, é possível passar, Vini? Vai passando. Olha a sobriedade desse túmulo, tá? Esse em outro cemitério, claro, né? A sobriedade. Não é um túmulo, é um jazigo, uma capela funerária da família toda. E olha que festivo dentro desse túmulo, dessa, sei lá, dessa capela. Olha que interessante. A próxima imagem, por gentileza. Ó, isso é dentro. Isso aí tem vários indicativos do cuidado contínuo, né? Sim, sim. Mas olha o tipo de cuidado também, né? Porque é muito colorido. Os outros, tem outras capelas funerárias dessa do mesmo cemitério que tem um cuidado, uma limpeza, um asseio, mas não tem esse colorido, né? Então, o que me chamou a atenção é esse colorido. Tem aquelas coisinhas de cal pendurada, né? A única capela funerária desse cemitério eu achei assim. Achei o máximo, né? Já mostra a forma como a pessoa encara a própria morte, né? Sim. E aí eu vou aproveitar que está aberto aí, Vini, tem umas imagens que eu compartilhei antiga. Eu vou ser bem direto agora. Esse assunto acabou se desdobrando da outra vez, né? Que o assunto foi morte morte e o quê? A outra vez? Enfim, continuou esse assunto, né? Morte. Aí tem umas imagens antigas, Vini, aí do mesmo, que eu te mandei, que é do Hermes. Não, tu vai encontrar as imagens. Tu escreveu ali. Eu estava vendo quando tu estava com a imagem aberta. Não. Isso não? Esse é o Hermes. Lá no Face mesmo. Esse é o Hermes. Não, é que tem
Sim, sim. Mas é que lá tem alguma simbologia que eu quero trazer. É. Isso, vai na galeria de fotos aí que tu vai encontrar. Isso. Aqui, ó. Ó, pronto, ali, ó. Depois da... Isso, vai ter várias imagens aí. Esse que está escondendo Gente, aqui? É esse que está escondendo o Bilal aqui? esse aí é mais... Esse aí é mais pudico, é um Hermes mais pudico, né? Ele está escondendo. Que coisa louca isso. Mas tudo bem, vai lá, manda ver. Então, eu acho que falar o que é arquetipo, eu vou sugerir a pesquisa, né? Mas vamos dizer assim que são antigas impressões de alguma coisa, conceitos apresentados em determinados personagens. A gente pode desdobrar o que é arquetipo. E aí é o Hermes. Então, por exemplo, esse que está guardando o Bilal, interessante, o Vini, inclusive, falar isso, que eu não tinha me dado conta, aí já está falando sobre o escultor, né? O período da história que ele esculpiu essa peça, né? Então, eu já imagino aí que já tem primeiro que é neoclássica essa imagem, né? Então, numa cultura aí renascentista europeia, né? Muito bem, aqui a gente vê o Hermes, que é esse senhor dos caminhos, né? Tem gente que diz que ele é enganador, mas na verdade ele é aquele que diz a verdade não diz a verdade por inteiro, né? Eu acho que pode mostrar as outras imagens, talvez na próxima. Ah, tá, não pode mostrar, não, deixa essa. Tem o galo ali, o galo como representação do anúncio do. Não, volta na anterior, por gentileza. Ó, o galo ali embaixo, que é um símbolo que representa Hermes, que é o anunciador do dia. O Hermes, às vezes, ele é visto como um personagem noturno, como um arquétipo noturno, e às vezes é visto como diurno. Então, o galo está na noite, anunciando o dia. Tem um bode ali também que lembra a fertilidade, a fecundidade. Então, vamos ver o caduceu, que é esse bastão que ele carrega, que tem 2 cobras, e ele é fato, né? Que lembra o Hermes primitivo, que era o Priapo, né? Que é essa questão da fertilidade. E outra coisa do bode é que ele tem chifres, né? O chifre ele é representação do divino. Nesse lugar de dualidade da cristandade, ele vai ser representado do mal. Mas em alguns momentos da história ele representa bem também. Por exemplo, Moisés, do Michelangelo, depois a gente pode compartilhar, ele tem chifres também. Aí tem alguns teólogos que dizem, não, mas peraí, o São Jerônimo, eu acho que foi Jerônimo que traduziu, ele traduziu errado, porque chifre lá na origem, na verdade, ele confundiu com uma palavra que era semelhante com... Ah, tá bom, Lica, tudo de bom. Obrigado pela presença. Vou sair, E tchau, aí... gente. Tchau, obrigado. Linda, linda. Fica bem, meu amor. Olha a trilha, hein? Olha a trilha. Só que ele diz, não, ele fez a tradução errada, não é chifre. Eram, como é que é, como uma auréola, resplandeciam como se fossem feixes de luz da cabeça dele. Mas veja, são feixes de luz, auréola, coroa, tudo isso está na cabeça, que representa algo mais, o sagrado. O chapéu, na Idade Média, tu sabia qual era a profissão do sujeito, né? Não é à toa que a gente usa aquele negócio na formatura ainda. E o do reitor é diferente, né? Então, o chifre como representação desse divino sagrado. Então, tem o bode ali, que ele tem essa legal da fertilidade, e o chifre também. O Hermes usa um capacete, ele tem asas, né? 2 asinhas, aí na cabeça também, né? Ali aí a próxima imagem, por gentileza, agora. Gente, desculpa cortar o assunto anterior, é para a gente poder desenvolver o Hermes, que eu já tenho várias vezes que eu estou querendo trazer o Hermes. E assim, ó, 20 minutos a gente tem, Vini?
Hein, Vini? Temos 20 minutos mais? Eu não vou poder ficar. A gente tem, cara. Tem 20 minutos. Tá, Assim, mas é 20 minutos. importante a gente fazer um registro rápido aqui, senão a gente não vai conseguir fazer. Pode ser? Vai falar se você quiser. Tá, então só vou mostrar as imagens e em outro momento a gente fala do Hermes, né? Tá. Então tem esse aí como representação da fertilidade, né? Aí a próxima imagem, ele ficava no caminho, essas estátuas, né? Então o Senhor dos Caminhos, proteção dos viajantes, com essa representação fálica. A próxima imagem, por gentileza. Aí já é um Exu, né? Um Exu orixá. Então ele tem vários falos pendurados ali, né? Vários pênis no braço dele pendurado, que tem essa questão da fertilidade, também como Senhor dos Caminhos. Alguns momentos ele é visto como enganador, também como Hermes, mas na verdade ele está vibrando essa arquetipia, né? Então os cultos vão ter ele. A próxima, por gentileza. A próxima imagem. Ó, aí é o Hermes como psicopombo, né? Ele está nas instâncias inferiores, né? Porque ele tem essa coisa de aquilo que a gente falou de metafísico lá do senhor Carpo, né? Eu acho que se eu mostrasse essa imagem de Hermes, inclusive é um Hermes, mas a pessoa poderia se confundir, porque ele está dentro dessa arquetia, né? E a próxima imagem. Esse é o Tote, que também está... O Hermes tinha aquela coisa das asas, né, do caminho, da comunicação, e o Tote também lá no... Ele tem a questão da asa, no caso um pássaro, né? Só que ele está lá no Egito. Muito bem, eu queria desenvolver muitas coisas sobre isso, mas eu acho que vai ficar essa vibração aí sobre esse Hermes. Deixar como vibração e na próxima oficina você pode até começar por Hermes, né? Se quiser. Ótimo. Mais detalhes, né? Com mais calma. Tá. Então, Enfim, independente dessa imagem ou não, eu acho que a gente poderia usar esses últimos minutos não só sobre falar desse, porque o Hermes foi muito rápido, mas se alguém tivesse alguns pequenos comentários sobre a interação de hoje, né? claro. Que teria para falar, né? Qual é a imagem que traz sobre todas essas abundantes eu gostaria muito situações que a gente trouxe, né? Eu gostaria muito que você voltasse nesses arquétipos da próxima vez, porque eu tive que levantar aqui para fazer umas coisas que esse horário é meio conturbado assim, aqui. E aí eu perdi, então eu não tenho como falar nada. Eu perdi, assim. Não. Falar sobre a interação. E que tu viu. Ah, tá. Essa coisa do arquétipo foi 10 minutos só. Teve um monte de tempo aí antes disso. Vini, se quiser tirar a imagem aí pra gente ver o rosto das pessoas. Mas ele tá no celular, né? Você já sabe o que eu acho. Eu acho que esses assuntos trazem... parece que não é nada, mas eu acho que eles mexem assim, com coisinhas profundas, assim, sabe? Então, acho muito bom assim, a gente poder caminhar tocando essas coisas. É isso que eu acho. Eu também acho a mesma coisa. Eu só agregaria o seguinte. Veja, esse assunto de morte, luto, Gini, ele não é um assunto que se esgota. Não. Ele é inesgotável, entendeu? Porque representam tabus, diversos tipos de tabus, correto? Representam desafios e representam mudanças. Tabu, desafio e mudança. Então, eu acho que sempre quando a gente nessa exploração, né, de genealogia junto entre adentrar, né, esse tipo de perspectiva, esse tipo de exploração, a gente aprender com você, aprender entre nós, aprender com que nós, né,
acessamos e conseguimos depreender, qualquer assunto relacionado à morte e luto, né, a gente sempre vai se deter um pouco mais, né? E quando você trouxe hoje essa exploração sobre cemitérios, que é extremamente rica, né? E eu julguei importante, por exemplo, compartilhar aquele texto um pouco sobre a origem, né? Um pouco aquela pesquisa que vem sendo feita em Santo André, que eu não sabia, não sei se você sabia que ela existia. Eu botei o link da pesquisa aí no chat, depois você pega aí, separa, para você dar uma olhadinha, né? Botei também um link sobre curiosidades acerca de cemitérios, enterros e velórios, né? Então, é muito interessante porque eu acho que é como um quebra-cabeça, certo? A gente vai pegando um pouquinho de elemento daqui e de lá e vai conseguindo fazer a relação com tudo que a gente vem explorando até aqui, né? E que, invariavelmente, vai passar pelos arquétipos. Né? Invariavelmente, vai passar pelos arquétipos. Né? Os arquétipos estão sempre presentes na nossa vida. Né? Então, eu acho muito legal. Agora, eu vou aproveitar para reforçar aquilo que você perguntou no início e deixar isso registrado aqui, né, para quem for ver isso depois, no canal da estação, no YouTube, ou até mesmo para a gente. Eu, particularmente, não comecei a fazer nenhuma exploração no sentido que você propôs, né? Até porque eu ando com um volume extremamente grande de coisas para fazer, né? Assim, então, mas com certeza absoluta, esse é um tipo de exploração que me interessa fazer. Então, assim, em algum momento eu vou separar algum tempo para começar a fazer, mas eu não consegui fazer. Eu sei que a Vânia também não. Não sei se a Maia conseguiu fazer algum movimento nesse sentido, mas certamente algum de nós começar a fazer esse movimento, né, de levantar minimamente um mapeamento minimamente genealógico, né, das nossas próprias famílias, no sentido da exploração que a gente está fazendo, evidentemente que vai enriquecer para caramba, né, as próximas oficinas locais, né, essa dinâmica. E aproveitando que eu estou falando isso, deixa eu dizer o seguinte, eu te falei já no encontro passado, nós vamos transformar, né, essas oficinas numa série especial, certo? Até porque já é uma trilha da estação. Então, como série especial, gente, eu vou gerar um infográfico, tá? Um banner, um infográfico do Tolkien ADC para o Gílio, né? A gente já começou a conversar, mas eu não cheguei a desenvolver isso ainda. Eu vou desenvolver como eu desenvolvi para o Timei, como eu desenvolvi para o Nelson, lá da Vila Viva, etc. Nesse sentido, mais do que a gente hoje aqui reconhecer e emitir Tolkien ADC, é muito legal ver do que nós já reconhecemos e emitimos, certo? Daquilo que o Gílio já colocou lá como ele deseja liquidar, certo? Então, assim, eu acho que mais importante do que a gente reconhecer novamente e emitir, é a gente fazer um movimento para liquidar, certo? Liquidar, ou seja, transformar em acesso, materializar coisas que ele gostaria de ver ganhando forma, ganhando vida, né? Pode ser coisas para a vida dele ou da própria exploração que ele está fazendo, certo, Gílio? Então, assim... Certo. Então, desse encontro, dessa oficina de hoje para a próxima, já vai ter uma diferença. Vocês vão ver que eu vou transformar isso numa série especial e já vai ter o infográfico do Gílio. E talvez, sabe, Gílio, a grande questão aqui para começar, de fato, incentivar nós mesmos, né? A botar a mão na massa para começar a fazer uma exploração junto contigo. Quer dizer, não que a gente não esteja fazendo nessas oficinas, estamos todos fazendo, certamente, estão todas sendo registradas, seja justamente liquidar por algumas coisas que você já colocou lá na planilha, né? Eu tenho certeza que muitos aqui estão ouvindo, talvez até você não se lembre do que você colocou lá. Então, assim, já botou lá coisas para... Eu vou ter que colocar, porque eu acho que eu não coloquei. Exatamente. Eu acho que talvez tu tenha colocado alguma coisa para mim, uma interação. Sim. Então, fica aqui registrado que eu vou fazer esse encontro, eu e você, eu vou abrir lá a planilha, nós vamos lá ver direitinho, bacaninha, entendeu? Para poder fazer um banner e ter entendido melhor os tokens que já foram reconhecidos e as suas demandas, né? Isso. Para que realmente, sabe, cara... Tem essa liquidação. Exatamente. Né? O Tolkien ADC começa a fazer parte, de fato, né, dessa trilha, né? Dessa série especial agora, entendeu? Senão fica uma coisa muito alegórica, assim, fica uma coisa...
uma coisa à parte, não, né, como intrínseca, entendeu? Como parte mesmo. Então é isso que eu tinha para falar. Tá? Se você quiser dar aquela encerradinha, a gente já encerra. Eu quero falando já da semana que vem, né? Como ficou essa pendência do Hermes, eu acho que a gente, além do Hermes, a gente já começa a aprofundar sobre a questão dos arquetipos semana que vem, que vai ser na quinta-feira. Vai dar para fazer às 19h? Sim, né, Vini? Dá. A gente tem que marcar. Porque é muito ruim esse horário para mim, assim, agora, né? Mas tá, assim, ó, então a gente pega sobre os arquetipos, eu já entro depois de falar o que é arquetipo para mim, e cada um, se quiser fazer alguma abordagem sobre o que é arquetipo, legal. Aí eu entro no Hermes e já vou trazer uma provocação. Se alguém tiver algum arquetipo que quer entrar, eu falo de Hermes e já entra no arquetipo que você quiser, tá? Um outro arquetipo, tá? Tá bom. Então eu vou pegar Hermes e vou desdobrar em algumas culturas, como apareceu o Tote, Exu, Nanuman, né? E esses outros personagens que vibram essa mesma arquetipia de Hermes. Se alguém quiser entrar em outro arquetipo, legal. Porque na arquetipo não precisa ser só o personagem, né? Também pode ser o herói, o valente, a criança, não tem? Cada uma dessas coisas, o rebelde, o mágico, cada um desses vai representar um arquetipo, né? Aí, se alguém quiser entrar, legal. E aí, depois, na outra semana, nós vamos entrar no assunto que eu queria entrar nessa semana, que é sobre infância. Infância versus maturidade. Veja que não é infância e vida adulta. Pode ser infância e vida adulta, mas infância e maturidade. Porque eu vejo que na nossa cultura tem umas coisas assim, meio estranhas, né? Porque às vezes parece que maturidade é tu ser adulto e dar conta de pagar as contas. E para mim me parece assim, me soa muito dissonante isso no ouvido, né? Então, entrar nesses assuntos, infância versus maturidade, que vai entrar na questão da vida adulta, né, também. Criança, infância é diferente, ou às vezes é a mesma coisa, que é muito bom, né? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. É isso. Maravilha. Como dá para notar, tem muita coisa para a gente explorar ainda, muita coisa para a gente, né? Desaprender para aprender de novo, né? Ou aprender outra coisa, né? Aprender de uma outra forma. Né? Isso. Muito legal, Gílio. Gílio, meu querido, beijo no seu coração. Maia, beijo no seu coração. Fiquem bem, tá? E lembrando que amanhã, sexta-feira, a partir de 18 horas, tem a terceira oficina local, tá? De uma outra série especial, que é a Ecovila Viva, cujo host é o Nelson Machado. E amanhã, Gílio, a gente vai saber com o Diogo Canutê como é que ele vai começar a dar vida a um Ecolab, um laboratório ecológico, lá na Ecovila Viva, lá em Salvaterra, Juiz de Fora. Tá bom? É isso, gente. Beijo no coração, fiquem bem e vamos nessa.